Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vai ficar melhor ainda. Amém? Que bom estar aqui. Obrigada pela recepção carinhosa. Deus abençoe vocês. Essa palavra de hoje é assim, gente. Para eu ministrar com um tema específico, pensa na dificuldade que é. E aí, o André, né, meu marido querido, tomou meu lugar da pregação semana passada. Ele pregou no meu lugar, que era para eu pregar. Aí queria de novo hoje, tomar meu lugar de novo. Aí ele pegou e falou assim, não, que eu vou pregar domingo. Não, eu vou pregar. Mas você vai falar sobre gratidão? Falo sobre gratidão. e ali, ele me deu um tema. Não é minha zona de conforto pregar por temas específicos, sinceramente. Mas essa palavra é uma palavra tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo. E assim, o tempo todo que o Senhor estava ministrando ao meu coração, foi uma palavra assim, regada com muitas lágrimas. Não de dificuldade, não, mas foi uma palavra que mexeu muito com o meu coração, mexeu muito comigo. E em todos os momentos que eu peguei para refletir sobre essa palavra, eu não contive minhas lágrimas. E é assim, sobre gratidão que nós vamos falar nessa noite. E eu agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Agradeço ao Senhor que vai falar com vocês aquilo que Ele já falou ao meu coração, mas também vai falar comigo aquilo que Ele ainda quer falar. E para começar, vamos lá em Mateus, no capítulo 18, do 21 a 35. Obrigada, Lu. Do 21 a 35, né? Eu vou ler aqui para vocês. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Era o que acontecia na época. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Mas ele sabia que era uma dívida impagável. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, bem menos. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Mas, pastor, essa palavra é sobre gratidão, não é sobre perdão. Então, para começar a falar sobre gratidão, eu quero falar um pouquinho sobre a ingratidão, para que a gente entenda o que o Espírito quer falar conosco nessa noite. E eu anotei aqui, ingratidão é a característica da pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem
que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Para a gente falar sobre gratidão, nós precisamos falar sobre a ingratidão, porque nós precisamos entender o que é um pecado e a virtude que esse pecado pode ser, que pode combater esse pecado, né? E a virtude que pode combater o pecado. E a ingratidão é exatamente isso, é você não reconhecer o bem que alguém faz a você. É você não reconhecer a graça que é derramada sobre a sua vida. E esse servo mau e infiel, ele exatamente era essa pessoa. Ele não reconhecia a graça que estava sobre a vida dele, o bem que foi feito sobre ele, e por isso ele não conseguiu perdoar, porque só perdoa quem entende a graça que recebeu do perdão. Só ama quem entende como é amado, só oferece aquilo que a gente só oferece aquilo que tem, a gente só doa aquilo que a gente tem. E a pessoa ingrata, ela não reconhece o bem que é oferecido para ela. Durante muito tempo eu pensei que assim, a pessoa que nasce no lar cristão, que nunca se desviou, é exemplo que o meu marido, que a pessoa nunca se desviou, eu sempre me achei assim, mais perdoada do que ele. Sabe, durante muitos anos eu sempre achei assim, uau, ele nunca vai entender esse amor. Não, porque ele nasceu num lar cristão, ele não precisou se arrepender, ele não foi para caminhos que ele não deveria ter ido, ele nunca se desviou, ele nunca se afastou. Ele não sabe o que é aproveitar do mundo e vir todo machucado e se render ao Senhor. Ele não sabe o que é sentir a dor de uma perda. Ele não sabe. Mas eu sei. E porque eu sei que esse amor é muito profundo. Eu imaginava que ele não podia calcular, que ele não podia mensurar. Mas a verdade é que o amor de Deus, ele é uma graça imerecida. E eu ouvi o Luciano Subirá falando também sobre isso, e ele falou assim, gente, ele pensava a mesma coisa, só que o contrário, né? Ele sempre foi da igreja. Então ele achava que ele nunca sentiria esse amor. Eu achava que o André nunca sentiria. Pessoas como ele realmente nunca sentiria. Mas a verdade é que ele falou assim, gente, eu descobri que se eu fosse a única pessoa, o único ser humano existente, Jesus teria morrido por mim, porque ele precisaria ter morrido por mim, porque o meu pecado não é só pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, foi a ofensa que foi feita através dos nossos pais Adão e Eva. E só quem sabe o perdão que recebe diante dessa situação, só quem sabe o mal que um pecado faz, só quem pode imaginar o mal, como posso explicar para você a ferida, se pudesse, né, mas não acontece, não se pode tocar na santidade de Deus, mas um Deus tão santo, tão puro, tão perfeito, tão amoroso, chegar diante de um pecado que afasta a sua criação, que afasta o seu filho, e ele tem então que enviar o seu único filho para nos salvar, e derramou sangue e foi até a morte de cruz. Sabe, não é sobre de onde eu saí, não é sobre da onde o Senhor te tirou. E eu sei que nós somos gratos por isso. Eu serei eternamente grato ao meu Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou, por Ele ter me tirado de detrás das malhadas. Mas eu sei que o amor sobre mim não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sei também que a Bíblia fala que quem muito é perdoado, muito é amado. Mas é nesse contexto que eu estou dizendo, todos nós somos muito perdoados. Entende o que eu quero dizer? Não tem diferença entre o meu perdão e o perdão do meu marido. O meu marido foi muito perdoado. Eu fui muito perdoada. Se você foi muito perdoado, se você foi muito perdoada, se você está entendendo o que eu estou falando, se essa palavra faz sentido para você, agradeça ao Senhor no seu coração. E declare que você não é esse servo mau e infiel que não reconhece o valor do perdão que recebeu. Amém?
Interessante também que no jurídico, ingratidão significa quando a gente não demonstra gratidão, né? No jurídico, quando a gente não demonstra gratidão por algum benefício recebido, né, a ingratidão, fazendo com que o mesmo perca a sua validade legal. A gente já começa a caminhar, né, para a profundidade desse assunto. A ingratidão, ela faz com que aquilo que você recebeu perca a sua validade. Quando você é ingrato, você invalida o bem que a pessoa te fez. Invalidar o bem que a pessoa te fez, você se torna incapaz de viver aquele bem, de desfrutar daquele bem, porque a nossa ingratidão não vai permitir que a gente desfrute daquele bem. Miguel Cervantes, ele disse que ingratidão é a filha da soberba. Sabe, quando a gente não é grato pelos nossos filhos, quando a gente não é grato pelas nossas situações, pelo momento que a gente está vivendo, pela nossa casa, quando a gente reclama muito do marido, ou de qualquer coisa que você reclame na sua vida, por que está ligado à soberba? Porque, na verdade, o que a gente está falando para o nosso pai é assim: Deus, o Senhor não está sabendo muito bem o que o Senhor está fazendo. Eu quero te ensinar como se faz com a minha vida. Eu quero te ensinar que o Senhor não poderia estar permitindo isso, e que isso aqui não está bom. Quero te ensinar que, de repente, a sua soberania não é tão soberana. A soberba precede a queda. E nós caímos quando nós somos ingratos, porque não reconhecemos em Deus o senhorio na nossa vida. Não reconhecemos em Deus que Ele é soberano e que está acontecendo alguma coisa que não está do jeito que a gente quer, que não está do jeito que a gente gostaria. Ele quer nos ensinar algo. E mesmo que esteja acontecendo situações tão dolorosas, nós precisamos reconhecer que Ele é bom em todo o tempo e que Ele ainda e para sempre estará no controle. Nada foge ao seu controle. Quem somos nós? Quem somos nós para questionarmos o mal de Deus? Porque o bem não queremos nós todos? Mas eu vou te falar, não há nada que nos ensine mais do que a dor. Nada. Nada que nos ensine mais do que a perda. E sobre isso é muito interessante que realmente é uma verdade. Se você for honesto com você mesmo, se você for honesta com você mesmo, você vai saber que a dor te aproxima. A dor te aproxima de pessoas, a dor te aproxima de Deus. A dor te aproxima do nosso Senhor. E ela também ela é capaz de transformar a nossa mente, o nosso coração. Deus usa essas situações dolorosas para isso. E eu lembro que, eu já falei aqui algumas vezes como que eram os meus sonhos, os meus planos. E assim, filho, para mim, eu pensava, né, fazer faculdade, ter as minhas coisas, as minhas conquistas, para depois engravidar. Tipo assim, vou viver algumas coisas, depois eu vou ter filhos. E o André já queria filhos há um tempo, mas eu não respeitei o desejo dele, eu respeitei o meu desejo, fui movida durante muitos anos pelas minhas vontades egoístas. E quando eu perdi o primeiro bebê, aí a gente decidiu que a gente teria... A gente decidiu, né? Eu decidi que eu poderia engravidar e a gente sentou para conversar e aquela coisa toda. Vamos, então, agora ter um filho. E aí veio a perda, né, do primeiro bebê, quando o Senhor recolheu o primeiro bebezinho, né, minha primeira gestação. E a partir dali, até aquele momento, eu nunca tinha tido desejo de ser mãe. Nunca. Era só uma ordem natural da vida, uma sequência natural da vida para mim. Eu nunca tinha desejado ardentemente ser mãe. E a partir daquela perda ali, daquela dor, daquele sofrimento, eu desejei ardentemente ter um filho em meus braços, uma filha em meus braços. A dor, ela serve para nos ensinar,
para nos colocar no prumo, para nos colocar na direção, no direcionamento, na vontade perfeita de Deus. Amém? Fugir da dor não é sábio. Não é. Quanto mais nós fugimos, mais dor nós sentimos. Porque a gente só vai passar desse ponto, a gente só vai mudar de fase quando nós formos aprovados. Porque Deus, Ele quer nos aprovar, não nos derrotar. Então, enquanto nós não formos aprovados, Ele não desiste de nós. É diferente de um jogo, sabe? No jogo você pode ali perder e pronto, perdeu. Morreu, né? Perdeu todas as suas vidas, acabou. Não. Deus, quando Ele nos permite algum sofrimento, e quando nós estamos ali, ou enquanto nós não aprendermos, a gente não vamos passar de fase. Porque é sobre aprovação, não é sobre derrota. E enquanto nós não estivermos preparados para vencer, nós não sairemos daquela prova. Murmuração, né? Falar sobre ingratidão é falar sobre murmuração. E a murmuração significa mexerico, boato, descontentamento, insatisfação. Bela, já pode abrir aí, por favor, Filipenses 2, 14, de 14 a 16. Deixa eu só ver aqui. Eu só vou ler esse daqui mesmo, Bela. Façam tudo sem murmurações e sem discussões. A palavra de Deus, se nós fôssemos ler, são vários versículos que falam para não murmurar. Que Deus odeia murmuração, Deus odeia contenda. Tem 7 coisas que o Senhor detesta, que Ele abomina. E uma delas é aquele que faz contenda entre irmãos. E toda contenda entre irmãos começa por uma murmuração, por uma reclamação, por um mexerico, por um boato. Boato, mexerico é falta de sensatez, falta de sobriedade, porque é algo que pode ser falso. Então, quando nós fazemos mexerico, quando nós fazemos boatos, nós estamos sendo levianos com o nosso irmão. E isso pode estar encaixado dentro da murmuração. 1 Pedro 4:9. Ó, a gente está assim, né, Bela? Passei todos os versículos para a Bela antes do culto, gente. Elas não vão mais sofrer comigo. Vou fazer um parênteses aqui. Ontem a Sarinha está assim. Perguntou para a Carlinha: é tia Paula que vai pregar? Falou na minha frente. Aí a Carlinha: não, dona Zia. A Sarinha: ai. Eu olhei para a cara dela assim, ela foi tão sincera ali naquele ar de tranquilidade, que ela estava desesperada, porque eu falo muitos versículos e ela fica perdida, coitada. Mas agora eu estou passando antes. Vamos lá, 1 Pedro 4:9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamações. O próximo, eu só estou dando alguns exemplos, né, sobre murmuração, sobre o que a palavra fala, né, sobre Deus pedir para não murmurarmos. E lá em Números 12, a partir do versículo 1, vai contar a história de Miriam e Arão sobre Moisés, né? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Ora, naquela época Deus falava com Moisés, e Moisés até viu o Senhor por um deslumbre. E Miriam e Arão, eles se rebelaram, se revoltaram contra Moisés e foram falar mal de Moisés. Miriam então virou para Arão e falou para Arão: Arão, Deus não fala conosco também? Ah, gente, mas Deus ficou tão bravo com ela. Deus ficou tão bravo com ela porque ela foi falar mal de Moisés, se rebelar contra a autoridade posta por Deus. Porque Moisés era uma autoridade posta por Deus. Deus confiava na liderança de Moisés. Deus se relacionava com a liderança de Moisés. Deus escolheu Moisés. E Miriam então se rebela contra ele e ainda chama o seu irmão para se rebelar contra ele. E Deus falou: olha, com muitos profetas, eu falo ao meu povo através da vida de muitos profetas, mando sinais, mas com Moisés eu falo face a face. Tipo assim, quem é você, Miriam? Se coloca no seu lugar. A sua murmuração está te destruindo. A sua reclamação está te destruindo.
Os seus pensamentos pecaminosos estão te levando à inveja e à soberba. E toda soberba precede a queda, como já foi falado aqui. E assim Miriam caiu. E assim Miriam ficou leprosa. Leprosa, gente, porque murmurou. Porque falou mal, porque reclamou de alguém. Porque reclamou de um homem, de um servo de Deus. Todos nós aqui somos filhos de Deus, então nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala dos filhos de Deus. Deus tem derramado tanto temor no meu coração sobre isso, que às vezes eu faço alguma coisa com a Antonella ou com o Rafael, eu erro com eles, ou num grito, ou numa algo mais uma correção que de repente não deveria falar daquela forma. E às vezes aí eu paro e falo assim, gente, eu preciso tomar cuidado em como eu vou cuidar, como eu vou tratar os meus filhos, porque eles são filhos de Deus. E a gente precisa ter esse mesmo temor quando a gente trata com o nosso irmão, porque eles são filhos de Deus. A murmuração é uma rebeldia da soberba, que gera queda e que gera destruição. Miriam só foi curada depois da intervenção de Moisés. E só depois de 7 dias, porque ela precisava passar pela dor do processo para aprender que na boca dela não deveria sair uma água tão amarga. A murmuração é nociva para a nossa vida emocional, material e espiritual. 1 Coríntios 10:10. Olha que sério isso, gente. Além disso, uma orientação da palavra de Deus. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Gente, a murmuração, ela nos destrói e nos mata. Quando nós murmuramos e reclamamos, nós damos uma legalidade, uma abertura para espíritos malignos, destruidores. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por causa da murmuração, o povo de Israel, no deserto, gente, para atravessar o deserto, um deserto que era uma distância que era de aproximadamente 200 quilômetros. A estimativa é que eles demorariam 40 dias para atravessar. Estou falando bem calminho, né? Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo aqui comigo, gente? Fala um amém aí. Não tem ninguém dormindo não, né? Tem? Então tá bom. E o espaço, a estimativa de 40 dias levou 40 anos. Gente, a gente não para pensar sobre isso. O povo de Deus no deserto, 40 anos ali. Gente, são de 40 dias para 40 anos. Olha a distância para chegar à bênção. Olha a distância para chegar na terra prometida. Às vezes nós continuamos reclamando de como está a nossa vida, que para mim é mais difícil, que não está dando certo. Como ela falou assim, nada dá certo para mim, eu sou tão pequena. E a gente fica ali murmurando. E enquanto a gente está murmurando, são os anos que vão passando, os anos vão passando e vão passando. E de repente você está há 10 anos na mesma situação, há 20 anos na mesma situação, há 40 anos na mesma situação, e nada muda porque você não aprendeu a fechar a sua boca e não servir de boca de Satanás para murmurar, para fazer aquilo que ele quer que você faça. A murmuração é uma adoração a Satanás. É forte, é pesado. É pesado, eu achei muito pesado. Mas a murmuração é uma adoração a Satanás, porque tudo que Satanás faz, todas as vezes que ele vem para nós no mesmo caminho, porque cada um tem um caminho, cada um tem uma dificuldade que tem que vigiar mais. Então todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, que nós abrimos essa brecha da murmuração, cada um de nós, deixa eu explicar melhor, cada um de nós tem uma dificuldade, um pendor para um tipo de queda, mas todas as quedas, elas começam na insatisfação.
Elas começam na ingratidão. Foi assim desde lá no início. Foi assim com ele. Foi assim com ele. Ele era um anjo de luz. Ele era resplandecente. O mais alto da hierarquia abaixo de Deus era ele. Só que ele, insatisfeito, quis adoração. Ele, insatisfeito, quis ser igual a Deus. Quando ele foi até Eva, ele falou o quê? Deus falou que você não pode comer de todas as árvores? Não, posso sim. Eu só não posso comer daquela árvore. Ah, mas se você comer, sabe o que vai acontecer? Você não vai morrer não. Ele mentiu para você. A única coisa que vai acontecer é que você será igual a ele. Você será igual a ele. Eva tinha tudo. Tudo. Ela só não era igual a Deus. Tudo. 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 Nós podemos ter tudo. Se a ingratidão estiver alojada no nosso coração, não iremos reconhecer o bem que Ele nos deu. Não reconheceremos. A ingratidão é você olhar para aquilo que você não deveria olhar. Desejar aquilo que você não deveria desejar. Cobiçar quem você não deveria cobiçar. Almejar o lugar que você não deveria almejar. Difícil, né? A murmuração, assim como o povo de Israel, assim como fez com o povo de Israel, ela nos faz andar em círculos. Quem anda em círculos avança? Interage aí comigo. Quem anda em círculos avança? Volta para onde? Nós estamos caminhando, caminhando, caminhando e não saímos do lugar, porque a nossa boca ainda jorra a água doce e água amarga. A Bíblia fala, não é possível que de uma fonte saia água doce e água amarga. Gente, a Bíblia fala do impossível. É impossível. Impossível que de uma fonte saia água doce e água amarga. A nossa língua é tão maldita que através dela, ela faz o impossível. Ela é tão boa na maldade que ela é competente. Ela faz o impossível. Tá aí, né? Não é só Deus que faz o impossível. Ó, que doideira. Parece que eu estou aqui, gente, na sala da minha casa. Ai, Deus é maravilhoso. Vamos passar para outro. Vamos passar para a gratidão? Amém? Eu acho que a murmuração ficou bem assim, bem detalhadinha, né? Acho que já chega, né? Já tá bom, né, irmãos? Alguém quer mais alguma explicação sobre a murmuração? Não, amém? Ninguém levantou a mão. Vamos lá, gente. Para falar sobre gratidão, a gente precisa entender o que é gratidão. Porque nós precisamos nos arrepender para viver o bem que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos reconhecer. E você só reconhece quando você tem entendimento. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, nessa noite, você vai sair daqui conhecendo sobre gratidão, conhecendo sobre ingratidão, e você vai ter a sua vida transformada. A sua semana vai ser transformada e vai depender de você ter uma vida completamente transformada daqui para frente. Gente, é totalmente possível, porque eu era muito ingrata. Na verdade, a gente luta com isso. É todas as manhãs a gente se esmurrar, né? Porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos esmurrar o nosso corpo em santificação a Ele. Então, esmurre o seu corpo. Eu era tão ingrata, gente. Pensa, perder minha mãe para mim deteriorou muito a minha mente.
E desde que eu perdi a minha mãe, eu pensava só uma coisa: por que o Senhor tirou a minha mãe de mim? Porque as minhas amigas têm mãe e eu não tenho. O Senhor não é tão bom assim. Eu, pelo menos, não consigo enxergar. E aquele pensamento, ele alimentou a minha vida por muito tempo. Muito tempo que eu digo assim, não foram anos, mas foi por algum tempo. E ele sempre vinha me assombrava, esse sentimento sempre vinha me assombrava. E até que eu conheci o Senhor de verdade, e o Senhor transformou a minha mente. E Ele começou a me mostrar. Eu falei aqui, acho que na minha última pregação eu falei que há pouco tempo agora eu estava chorando com o Senhor, agradecendo a Ele todos os momentos da minha vida. Ele me fez voltar lá atrás, quando a minha mãe faleceu. E quando eu pensei que Ele não estava lá comigo, Ele me mostrou, gente. É como se eu estivesse assim, olhando do alto e eu me vendo ali nos momentos de dificuldades, nas tristezas da minha mãe, nas dores. É como se eu passasse um filme na minha mente e eu visse sempre Jesus sentado ao meu lado. Ele mostrou: minha filha, você não me via, mas eu estava lá. Eu sempre estive lá. Ele nunca nos prometeu nos livrar das aflições. Ele nunca nos prometeu que nós não passaríamos por problemas. Ele sempre prometeu que estaria conosco em todos os momentos. E Ele esteve comigo em todos os momentos. Uma outra coisa também sobre ingratidão, gente, era a forma como eu acordava. A forma como eu acordava, né, dona Zil? Eu estava até falando com as meninas hoje aqui de manhã. Gente, assim, porque eu achava assim, que eu acordava querendo dormir. Então, assim, por que tem que acordar tão cedo? Né, sempre, desde muito nova, trabalhando e tal, estudando. Mas eu sempre pensava, por que tem que acordar tão cedo? Eu não gosto de acordar cedo, piorou de ser acordada. Então, assim, eu acordava mal-humorada nível 10. André sempre acordou cantando, sempre acordou bem-humorado. E eu, assim, não via graça no acordar. Para mim, gente, é estranho, né? Mas quando eu acordava, eu falei assim, não, só mais 10 minutos. Eu sou do 10 minutos, eu sou da soneca de 30 vezes. Né? O celular vai para a soneca 10 vezes, o André brigava a beça comigo. De vez em quando faço isso aí. Mas, assim, eu sou do povo da soneca, do despertador, porque eu quero dormir, o quanto tiver, o quanto puder, eu quero dormir. E eu acordava, gente, eu falei com as meninas aqui que eu vinha, ai meu Deus, me ajuda, que eu ia para o ônibus na época que eu não dirigia, que por falar nisso eu comecei a dirigir de raiva. Mas, vamos lá, isso é outro assunto. E eu pegava e colocava o óculos escuro, sentava na janela quando dava para sentar, né? Porque geralmente era em pé mesmo na porta do ônibus, né, gente? Amém, irmão? Glória a Deus. E eu sentava ali quando dava para sentar, gente. Às vezes eu saía mais cedo, acordava mais cedo, detestava, mas só para poder sentar na janela e não ter que falar com ninguém. Aí a pessoa sentava do meu lado, eu ficava fingindo que não estava vendo. Falando, dá bom dia, gente. Já fui esse bicho. Então, eu assim, acordava muito mal-humorada. Aí um dia, Deus, com toda a sua bondade, sua paciência, virou para mim e falou: minha filha, você é mal educada, você é mal agradecida. Se você está acordando é porque eu estou te dando uma oportunidade. Se você está acordando é porque as minhas misericórdias se renovaram sobre a sua vida. E eu te dei mais um dia de vida, mais uma oportunidade para viver, para conquistar, para ser feliz. Gente, dali, foi só uma vez que o Senhor falou. Não vou falar para vocês que, principalmente no início, eu acordava de bem, né, com a vida, assim, não querendo dormir de novo. Mas foi um processo que eu pedi perdão ao Senhor pela minha atitude, por como eu me comportava. E hoje, não acordo ainda cantando, né, assim, não tem essa disposição toda, igual a André, a Antonella. A Antonella chega assim: mãe, eu tenho que te contar o sonho que eu tive. Nossa! Ela é assim, né? Acorda 7 horas da manhã, 4 horas da manhã, a hora que ela acordar é assim. Ela acorda 3 horas da manhã contando o sonho como se fosse 7 horas, 8 horas. Mas assim, todas as vezes que eu acordo, gente, todas as vezes que eu acordo, eu dou bom dia ao Senhor.
eu agradeço por mais um dia de vida. Aí eu agradeço pela minha casa, eu agradeço pelo meu marido, pelos meus filhos. Não importa o que eu vou fazer depois, eu sempre paro e agradeço, porque o Senhor me ensinou isso. Então a gratidão, ela é o reconhecimento. Tem quanto tempo? Até que horas? Até que horas? É porque assim, eu precisava de 2 horas para falar essa palavra. Amém, irmãos? Quero ver quem vai reclamar agora. 2 horas? Não, gente, não vou fazer isso não, brincando. Tô brincando. Até 9? Senhor, completo no coração do seu povo. Gente, vamos lá. Gratidão, reconhecimento por um benefício recebido. Sem gratidão é a falta de reconhecimento pelo benefício. A gratidão ficou mais fácil agora de entender. É o reconhecimento pelo bem que nós recebemos. É por isso que todos nós podemos ser gratos ao Senhor. Porque todos nós recebemos o pagamento de uma dívida impagável. Amém? Todos nós estamos no mesmo barco, somos miseráveis da mesma forma, mas também somos filhos da mesma forma. Lá em Lucas, no capítulo 17, vamos lá, Bela. Capítulo 17, de 14 a 19, vai falar, eu não vou ler não, vai falar sobre os 10 leprosos, eu vou me adiantar aqui, tá? Depois, Bela, você vai abrir aí, né, em Lucas 7, 36 a 50. Né, sobre a gratidão, esse versículo é muito clássico, esse texto é muito clássico para falar sobre gratidão, porque quando Jesus ele vai, está no caminho, e no caminho ele passa por um povoado, e ele cura esses 10 leprosos, e só um voltou para agradecer, só um voltou para reconhecer o bem que tinha recebido, que tinha desfrutado. Todos os outros seguiram. Todos os outros obedeceram a ordem que Jesus tinha falado de ir até o sacerdote. E se Jesus falou isso, é porque certamente eles seriam curados. Porque se eles não fossem, eles não poderiam chegar até os sacerdotes. Mas um que era samaritano, que era estrangeiro, que aí que tem toda uma questão, né, bíblica e contextual, mas só um estrangeiro que voltou para agradecer. E a gratidão, ela abre portas para coisas que a gente nem imagina. Todos foram curados, mas apenas um que voltou para agradecer foi salvo. Apenas esse que voltou para agradecer, Jesus disse para ele que a fé dele tinha salvado. Lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 a 50, vai falar de Jesus na casa de um fariseu. Ele é grande também, vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Até aqui eu vou falando um pouquinho mais. E quando Simão, ele viu isso, e ele falou, e ali todas as pessoas começaram a questionar, começaram a falar, olha, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso com ele. Ele saberia quem era essa mulher, porque ela era de má fama. Mas Jesus virou para o dono daquela casa, quando foi questionado, ele falou assim, olha, eu cheguei aqui, você não fez nenhum protocolo comigo, você não fez nenhuma conduta ética comigo, que você deveria fazer ao me receber. Mas essa mulher, ela não se cansa de beijar os meus pés. Ela não se cansa de me agradecer. Sabe, quando nós entendemos o valor do benefício, nós não temos reservas. Nós não nos reservamos. Nós temos uma dívida de gratidão. E a dívida de gratidão, o significado é quando o constrangimento fala tão alto que nos sentimos devedores a alguém que fez algo por nós. É um entendimento tão claro do bem que nós recebemos, que nós nos sentimos devedores. Essa mulher se sentia devedor.
Gratidão é reconhecer dependência. Nós já falamos um pouco sobre soberba. A gratidão nos aproxima das pessoas. Gratidão nos faz enxergar todos os benefícios. Nos faz lembrar do bem que recebemos, lembrar. A gratidão, ela nos faz lembrar quando alguém faz alguma coisa por nós. Quando alguém nos abençoa, quando alguém nos orienta, quando alguém nos ajuda em algum momento da nossa vida. Em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus, o seu Pai. A gratidão é ter contentamento. Gratidão é dar graças em tudo. Vamos ler isso daí. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as coisas. Essa eu aprendi com o Subirá também. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu confesso que eu não entendia esse versículo. Por quê? Eu sou fisioterapeuta. Né, Denise? A Denise é uma mãe atípica. Eu sou fisioterapeuta e eu via muita dor. Eu via muitas dores, passei por muitas dores. E quando eu li esse versículo, ele não fazia sentido para mim. Porque em tudo dai graças. Aí chega um crentezinho assim, crente mesmo, gente, abençoado por Deus, né? Deus salvo. Mas aí ele fala assim, ó, você tem que agradecer por esse mal que você está tendo. Eu acho que ele tem um entendimento mesmo que eu não tinha. Mas sabe, agradecer em todas as coisas fez muito sentido para mim quando eu entendi. Não é agradecer por todas as coisas. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Agradecer em todas as circunstâncias não é agradecer por todas as circunstâncias. Senhor, o Senhor recolheu o meu bebê. Eu estou profundamente triste. Mas eu te agradeço porque o Senhor está comigo. Eu te agradeço porque o Senhor continua sendo bom. Senhor, eu não consegui esse emprego. Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Não sei o que eu vou botar na mesa da minha família amanhã. Mas eu te agradeço porque o Senhor está comigo. E em ti eu posso todas as coisas. Sabe, é agradecer. Não pelas circunstâncias. De repente, a gente chega a um nível mais elevado e a gente agradece até pelas circunstâncias, sabe? Mas a palavra de Deus não exige muito da gente não, gente. Ela só está pedindo ali para você, ó, agradecer em todas as circunstâncias. Apesar da dor, apesar da situação, apesar das circunstâncias, apesar da doença, apesar da falta de emprego, apesar da falta do marido, apesar da falta da esposa, apesar da falta dos filhos. É apesar de, porque eu tenho o Senhor e o Senhor está comigo. E tudo eu posso naquele que me fortalece. A minha força não vem do meu braço, a minha dor não pode ser curada por mim, mas eu tenho um Deus todo-poderoso e é na força dele que eu prossigo, é no poder dele que eu posso ser curado, é no poder dele que a minha casa pode ser transformada, é no poder dele que o meu marido pode se render a ele, nós podemos aqui cultuar juntos. É no poder dele que a salvação, é no poder dele que a salvação chega até a minha casa. Em tudo dai graças. A gratidão também, gente, a gente aprende. Eu não falei que eu tenho aprendido com o Senhor? Nós aprendemos. E a gratidão também, como dívida de gratidão, nós ensinamos. Se tem algo que você tem o dever de fazer, de multiplicar, é a gratidão. Então você aprende sobre gratidão, você ensina sobre gratidão. Ensina os filhos, ensina quem você puder ensinar. Mas que privilégio é o nosso de ensinar os nossos filhos sobre a gratidão. A Antonella, eu não sei quantas vezes, é uma coisa muito particular dela comigo. Ela fala com o André também, mas é algo bem particular dela comigo. A Antonella fala que me ama várias vezes no dia. Às vezes ela está assistindo televisão e às vezes eu sento do lado dela, aí ela chupando o dedinho
Ela chupa dedo, né? Aí fica assim. Aí de repente do nada ela fala assim: mamãe, te amo. Ela é assim comigo. Eu tenho certeza que isso é uma gratidão que tem no coração dela. E ela externa dessa forma. Ela é grata, porque vira e mexe ela externa isso para o André, externa para mim, externa lá que fica mais, né, com meu pai. Então a gente pode ensinar a gratidão para os nossos filhos. Todos os dias, em algum momento do nosso dia, nós sentamos com os nossos filhos e agradecemos ao Senhor. Se é só naquele momento do almoço, vai ser naquele momento do almoço, nós vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer por alguma coisa que aconteceu, ou por alguma coisa que eles ganharam. Mas a gente sempre agradece pelas refeições. No final da noite, quando a gente consegue falar ou fazer, quando eu consigo parar, né, ficar com eles um pouquinho, eu sempre também vou incentivando. Eu aproveito alguns momentos que ela viveu no dia, ou alguma coisa que ela ganhou, alguma coisa que ela gostou, e eu ensino: filha, agora vamos agradecer ao Senhor, porque se você ganhou isso, foi Deus que deu a oportunidade de a pessoa comprar. Se aconteceu isso, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então nós podemos ensinar os nossos filhos. Gente, eu já estou caminhando para o fim, né, por livre e espontânea pressão. Mas uma coisa que eu anotei aqui, quem me conhece já está acostumado. Agora quem não me conhece deve estar assim: pastora, né, diferente. Uma coisa assim, de tudo que eu falei, se você não lembrar muita coisa, guarda essa daqui. Quem é grato, anota aí, gente, anota. Você que está com a caneta, com o celular, anota que essa daqui é quente. Essa daqui agora nós vamos voltar lá para o início. Estava tão bom, né, sobre gratidão. Quem é grato, se gasta. Quem é grato, se gasta. Lá em João, no capítulo 12, versículo 1, vai dizer que Maria jogou mirra, jogou nos pés de Jesus, na ceia. Agora eu não sei se foi nardo, se foi mirra. Foi a essência mais cara, uma das essências mais caras, né? É porque eu não quero ler para não tomar o tempo, né? Porque é grande. E Judas ali questionou o mestre: olha, por que você deixou Maria fazer isso? Poderia dar aos pobres. Ele questionou porque ele era ladrão, não podia perder a oportunidade de juntar dinheiro. E ali Jesus fala: olha, ela tá me ungindo para o meu sepultamento. Ela está entregando tudo que ela tem. E ela entregou aquele perfume caríssimo, aquela essência caríssima, como se não bastasse aquela essência cara, que podia servir até para sustento, para alguma coisa, como se não bastasse o derramamento daquela essência cara aos pés de Jesus, ela enxugou com seus cabelos, que era uma das coisas mais preciosas que a mulher tinha. Até hoje, né, gente? Uma das coisas que a mulher mais tem de precioso é o cabelo. Sabe por quê? Porque Maria, quando a gente entende o bem que nós recebemos, nós não temos reservas, nós nos gastamos. Sabe, isso é muito contraditório, porque o que as pessoas querem? Poupe a sua vida, se preserve, se reserve, não se desgaste. Olha, não se desgaste por essa pessoa, não se desgaste por esse assunto. É controverso, é contra o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Aquele que quiser poupar a sua vida vai perdê-la. Se você quer ganhar a sua vida, se você quer ganhar o reino, não se poupe, se gaste, não se preserve, se desgaste, se desgaste, se gaste por alguém, se gaste pelos seus filhos. Se você chega cansado do trabalho, se gaste pela sua família. Se você está cansado no seu dia, chegou no domingo, se gaste pela sua igreja, se gaste pelos seus amigos, se gaste pelos seus irmãos, se gaste, não se preserve, não se reserve. Vá na contramão do mundo, porque não tem nada para te oferecer. O mundo que fala para você se preservar não te oferece nada. É o mesmo que quando você precisa te abandona, te deixa sozinho. Os que te incentivam a se preservar,
a se gastar, te mostram no final que você não conseguiu nada, porque ninguém é alguma coisa sozinho. Nos nossos momentos mais difíceis, tudo que eu preservei de mim não me serve de nada se eu não tiver alguém para compartilhar, se eu não tiver alguém por mim, se eu não tiver uma família por mim, se eu não tiver um amigo por mim. Se gaste. De todas as coisas que eu falei nessa noite, o que eu quero que você saia daqui com coragem para fazer é se gastar. Eu falei com o André esses dias, assim, André, a gente vai se preservando, vai se poupando. E o Senhor tem me incomodado. Eu falei assim, André, eu preciso estar na igreja em alguns dias, nem que seja, vamos começar devagar por causa dos compromissos, mas eu preciso me gastar por vocês. Eu preciso me gastar para as mulheres que querem, que precisam conversar. E eu falei com o André, eu falei assim, André, eu estou disposta a vir trazer o Rafael tira soneca toda tarde. Eu falei assim, André, à tarde a Antonella está na escola, então eu vou para o gabinete, boto o Rafael para dormir no colchãozinho lá em cima, para não ficar atrapalhando a minha sogra, mas também tem a casa da minha sogra, se ele for dormir. E eu falei com ele, enfim, eu preciso fazer, eu preciso me gastar por vocês. Eu preciso me gastar pela minha família. Eu preciso me gastar, me desgastar pelo ministério. Eu não quero poupar a minha vida, exatamente porque eu não quero perdê-la. Eu não quero chegar lá no final e falar assim, eu poderia ter feito mais. Coisa linda minha sogra falando ontem, eu não tenho arrependimento, porque eu cuidei do meu marido até ele morrer. Eu quero chegar aonde tiver que chegar, no final dessa vida aqui, e dizer, eu não tenho arrependimento, porque eu me gastei e eu me desgastei. A minha vida eu não preservei, até porque eu sou muito incompetente para preservar uma vida. Mas eu deixei nas mãos daquele que tem toda a competência, daquele que não falhou quando teve que morrer por mim. Amém, queridos? E eu quero fazer algo aqui nessa noite. Vou pedir para tirar aqui o púlpito, por favor. E sabe, eu quero fazer agora a aula prática dessa mensagem. E eu queria que você já começasse a mentalizar aí o que você tem para agradecer. Eu tenho muitas coisas para agradecer. Eu tenho que agradecer ao Senhor porque Ele verdadeiramente me tirou de detrás das malhadas. Esses dias meu pai falou assim, o contexto que a Paula e o Glauco viveram é misericórdia pura de Deus. Os dois serem pastores hoje. É misericórdia de Deus. Eu tenho muito para agradecer. Eu tenho muito para agradecer a minha sogra por tudo que ela fez por mim, por todas as coisas que ela tem feito desde que eu me casei com o André, desde que eu a conheci. Tenho que agradecer ela pelo coração que ela tem, pelas coisas que ela me ensina. Agradecer porque ela me ensinou os primeiros deslumbres de como era importante servir, foi ela que me deu. Agradecer pelo coração que ela tem, agradecer porque ela nunca desistiu desse ministério, dessa igreja, do chamado dos filhos, da família. Eu tenho que agradecer ao meu pai, eu tenho que agradecer a vocês, que às vezes nós falamos alguma coisa assim que pode ter magoado o seu coração, pode ter entristecido o seu coração, porque nós somos falhos, mas mesmo assim você permaneceu, você não foi embora. Você ficou. Eu preciso te agradecer por isso. Eu agradeço por essa igreja fazer parte da minha vida, porque aqui eu tenho uma família. Eu não estou sozinha. Agradecer pela vida do meu pai. Gente, eu agradeço pela vida do meu pai só por ele existir. Só por ele existir eu agradeço. Porque minha mãe foi, mas ele ficou. Eu agradeço só por ele existir, por todas as coisas que ele faz por mim, pela minha casa. Meu pai sempre leva frutas para as crianças. Eu falo com o André, eu falo assim, André, você não sabe que muito quer gastar com hortifruti, não. Sabe, agradecer o Ministério Infantil que cuida das nossas crianças. Tenho tanto que agradecer a Silvia. A gente já deu Nutella para o meu filho hoje. Mas
mas ela tem tanto carinho por eles, eles a amam. Pelo carinho que ela tem com as crianças, com os meus filhos. Sempre ajudou todo mundo, por tantas vezes que ela nos ajudou. Agradecer a Andressa, tantas vezes a Andressa me ajudou. Agradecer tantas pessoas, eu não queria ser injusto, mas eu também não queria deixar de agradecer. Eu não vou lembrar de todas as pessoas, gente, mas eu queria agradecer nessa noite. Agradecer os padrinhos dos meus filhos. O cuidado de Deus para comigo, com a minha família. Eu agradeço. Eu preciso ter um coração grato, porque eu reconheço em Deus todo o bem que Ele tem me feito. E sabe, nós podemos passar por dores, por dificuldades, por tristezas, mas se nós conhecemos o nosso Senhor, nós sabemos que temos motivo para agradecer. Nós sabemos disso. E eu queria chamar aqui meu marido, meus filhos. Eu quero agradecê-los. E eu quero fazer um agradecimento individual para eles. Vou começar com o André. Eu quero te agradecer, André. Te agradecer por todas as vezes que você teve motivo para ir, você decidiu ficar. Te agradecer porque você sempre foi homem, nunca foi um moleque. Te agradecer pela sua lealdade, pela sua fidelidade ao Senhor e por isso a nós. Te agradecer pelo marido que você é, pelo pastor que você é. Te agradecer pelo pai que você é, pelo amigo que você é. Eu te agradeço pelo amor que você me dá, pelo amor que você escolheu me dar. Eu te agradeço. Antonella, minha filha, a mamãe te agradece. Eu te agradeço porque você é muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu pedi a Deus. Você é a prova de que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Você me fez mãe, minha filha. E você é o meu sonho. Aliás, é muito mais do que meu sonho. É muito mais do que eu precisava, do que eu merecia. Você é a nossa alegria, o nosso parque de diversões. Você é tudo isso, minha filha. Obrigada, obrigada pelo seu amor pela mamãe. Eu te amo. Rafael, meu filho. Eu te agradeço porque você, quando você chegou, você se tornou a coragem que eu precisava para abrir mão de todos os meus sonhos. Você foi o start que o Senhor me deu para abrir mão das minhas vontades para viver a vontade dEle. Eu te agradeço porque você é prova do amor exagerado de Deus, da bondade exagerada de Deus sobre nossas vidas. Obrigada por você ser meu filho e filho do nosso Senhor, né, em primeiro lugar. Eu agradeço a vocês. E agora, queridos, Deus não tem filhos prediletos. Ele quer fazer isso com você também. E eu queria que você tivesse essa oportunidade de agradecer. De repente você está com a sua família, mas de repente você tem um amigo, um irmão aqui para agradecer. Sabe? Encontre motivos aí. Se tiver que sair do seu lugar enquanto esse louvor é tocado, saia do seu lugar. Agradeça alguém hoje. Agradeça alguém hoje.